Benção pura, fala ser cristão, como é que está? Tudo bem? Na paz do Senhor, boa noite, irmãs amadas. Amém, maravilha. Nós viemos aqui mais uma vez, nesta noite, nesta semana, para te trazer uma mensagem de fé edificante dessa série que nós estamos fazendo nessa semana, chamada Os Crentes Mais Loucos da Bíblia. Amém? Amém. Amém. Essa semana nós estamos com a série e nós já falamos sobre Noé, um dos crentes mais loucos da Bíblia, que teve um chamado de Deus para poder construir uma arca de aproximadamente mais de uns 300 metros de comprimento. E ele fez, só ele e os filhos dele, a família dele, entrar nessa arca e Deus os salvou do dilúvio. Nós também falamos aqui, de Abraão, que largou todos os seus bens e as suas coisas para poder sair peregrinando sobre a terra com a sua mulher e seu filho sobrinho adotivo, Ló. Então, hoje nós vamos falar de quem será o crente mais louco da Bíblia de hoje, hein, Betinho? Quem será? Quem será? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre Moisés, o Morchá, do hebraico Morchá. Moisés, um dos crentes mais loucos da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Você não perde por esperar, amém? A mensagem de hoje é muito interessante. E a Bíblia diz que a fé é loucura, viu? A fé é loucura. Porque, pensa bem, você deixar os seus afazeres para poder ir para a igreja pelo menos 3 vezes na semana. Alguns de nós vamos todos os dias, amém? E você deixar de comer uma comidinha gostosa para poder fazer um jejum, e você deixar de vestir roupas insinuantes para poder colocar um pouquinho mais de pano e vestir uma roupa decente, né? E você deixar os exageros das maquiagens para poder se produzir com decência, né? E você deixar o linguajar chulo, baixo, com palavras de calão, para poder ter uma linguagem erudita, uma fala mais polida, e você abrir mão dos prazeres do mundo, não de todos, mas de alguns, para poder viver a fé cristã. Isso é loucura, não é verdade? Sim, nós somos loucos. Amém? Nós somos loucos, mas nós somos salvos. E hoje, Betinho, nós estaremos falando sobre um dos crentes mais loucos da Bíblia, Moisés. Amém? De primeira mão, quero estar cumprimentando meus irmãos que estão assistindo agora, que Deus os abençoe, viu? Fique na paz do Senhor Jesus. E quero agradecer a presença de todos e dizer que vai ser muito edificante. Amém, Betinha? Amém. Amém, Betinha? Amém. Amém, Betinha? Amém. Eu acho que a Betinha vai iniciar a fala para a glória de Deus, porque a Betinha está no estudo aprofundado aí dos crentes mais loucos da Bíblia, né? Está comendo a Bíblia, e eu vou ficar aqui só auxiliando. Amém, Betinha? Amém. Glória a Deus. Então, Moisés, hebreu, criado os primeiros anos pelos pais maternos, né? Nos costumes cristãos, mas logo depois dos 3 anos a gente foi criado como egípcio, dentro dos costumes egípcios, né? E sem saber que era hebreu. Eles estão numa certa idade, ele descobre que é hebreu e começa a se compadecer do sofrimento dos hebreus. Os hebreus estavam sofrendo muito. Ele começa a se compadecer e, em certo momento, ele vê um soldado chicoteando um hebreu, um dos seus irmãos, e ele se ira e acaba matando esse egípcio. Aí a coisa fica feia pro lado dele, porque ele matou um dele, né?
Porque até então naquele momento ele era um egípcio. Então, matar um egípcio foi um crime imperdoável. E o faraó mandou matar ele. Então, nesse momento, Moisés não teve outra escolha a não ser fugir para o deserto, em direção a Midian. Então, um resumo para vocês lembrar mais ou menos quem é Moisés. Amém? Amém. A gente já vê aí bastante loucura, né? Porque um homem de decisão, né? A Bíblia diz que o servo de Deus ele não se folga com a injustiça. Ou seja, a gente não suporta ver alguém ser injustiçado e a gente ficar apático, né? Sem tomar uma posição e ver que Moisés, ele ali naquele momento, ele que foi doutrinado dentro de toda a ciência egípcia, também aprendeu a arte do espadachim, e ele toma as dores daquele hebreu, sabendo que era seu irmão de sangue, né? E irmão de sangue por ter sangue hebreu, e ele vai fazer justiça, ele vai defender aquele rapaz, e acaba que se degladiando ali com o soldado egípcio, ele fere o soldado egípcio que vai a óbito. E por causa dessa morte, Moisés é obrigado a fugir, né, a foragir para o deserto de Midian. E lá ele recebe o quê? Um presente de Deus. Foi isso, Petinho? Isso. Chegando em Midian, né, num posto lá, ele encontra umas moças, né, que estavam sendo perturbadas, atacadas por uns jovens lá da região, que diziam que o posto era deles. Ele acaba enfrentando esses rapazes defender as jovens, né? Porque ele era um bom moço, né? Ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. Aí ele defende as moças. E as moças acabam levando elas para casa dele para apresentar para o pai dela. Meu herói! E o pai dela era um cristão, um homem de fé, né? E ele recebe Moisés na casa dele, convida Moisés para ficar na casa dele. E, mais adiante, Moisés veio se casar com a filha mais velha do Jetro. Né? Ali ele se casa, ali ele tem filhos, ali ele trabalha como pastor de ovelhas e fica ali por um bom tempo. Uma vida tranquila, em paz. Até que um certo dia... Dá uma palhinha para nós. Até que o Senhor resolve chamar Moisés. Glória a Deus. Jesus bom, né? É importante dizer que Jesus ele é o primogênito de toda a criação, amém? E antes que houvesse céus e terra, ele é o único eu sou. Então, Jesus sempre existiu. Tá? Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando nós dizemos que Jetro era cristão, sim, ele era cristão, porque pelo fato dele crer em Deus, ele cria em Jesus, né, pela pessoa do Espírito Santo, mesmo sem saber que o Cristo viria. Mas interessante que Deus ele aparece para Moisés numa sarça ardente. Sarça era um arbusto, né? E aquele arbusto ele começa a pegar fogo, algo assim interessante, que o fogo não consumia. E Deus fala com Moisés a partir do fogo daquela sarça ardendo. E quando Moisés ele toma consciência disso e ele se prontifica, Deus o chama Moisés diz, eis-me aqui, Deus diz, ó, tira a sandália dos seus pés, que o local onde você vai pisar é santo. Por quê? Moisés foi ensinado dentro da doutrina egípcia. E os egípcios, todas as vezes que eles adentravam dentro de um local para poder cultuar uma divindade, que eles tinham 12 deuses, né? Um lá com forma de coiote, outro com forma de águia, um de rã, enfim. Era um zoológico inteiro. Aí todas as vezes que eles iam entrar numa câmara para poder oferecer sacrifício, né? Idolatrar os seus deuses, eles tinham que descalçar os pés. Então, o que Moisés entendeu? Que se eu tenho que descalçar os pés, eu estou falando com Deus, amém? Só que nessa hora ele estava falando com Deus vivo, ele estava falando
uma divindade qualquer. Ele está falando com o Criador do céu e da terra, justamente o Deus dos Hebreus. Eu quero até repetir o versículo, que aqui Deus fala o seguinte, ó, no versículo 6 do capítulo 3 de Êxodo. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus e disse, ó Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor e por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então, ali, Deus, ele diz, olha, Moisés, eu estou aparecendo aqui para você nesse momento, nós estamos tendo essa audiência especial, essa particular, porque lembra lá do hebreu que você defendeu, que você matou o egípcio? Então, desde que você saiu de lá, as coisas pioraram muito, e o povo está me pedindo ajuda. Então, Moisés, Deus, resolvi te levantar como libertador desse povo. E aí o herói Moisés toma posição e vai assumir a missão de ser o primeiro libertador da história, porque até então o povo de Deus ele não tinha experimentado a escravidão, né? Abraão foi livre, Isaac foi livre, Jacó ficou preso por Labão um certo tempo, mas era empregado, depois se fez livre, e o povo estava sendo escravizado. E agora Moisés desce para o Egito, abre mão da sua vida tranquila de pastor de ovelhas, que tinha as suas terras, a sua mulher. Ele poderia até ter mais mulheres, porque na época podia, mas ele resolveu ficar só com a mais velha mesmo. Não, uma só tá bom demais. Né? E ele abre mão daquela vida tranquila para poder atender o chamado de Deus. Veja só que loucura. E se fosse um de nós, hein, Betinho? Olha, pede conta aí da empresa, sai da tua casa, larga tudo que você está fazendo e me segue. Foi o que Deus disse para Mateus, Jesus disse para Pedro, para André, para João e Tiago, e eles o fizeram. Você está disposto a largar tudo por Deus? Você está disposto a largar tudo para seguir Jesus? Amém? Foi o que Moisés fez. Às vezes a gente fica imaginando, às vezes a gente fica querendo, às vezes a gente fica até pedindo que Deus faça coisas grandes na vida da gente. Mas será que a gente está disposto a largar tudo para poder fazer a obra de Deus, para poder atender o chamado do Senhor nosso Deus? Moisés o fez. Tem que ser louco. Não, tem que ser muito louco para fazer uma coisa dessa. Gente, ele estava com o cabelo todo estabilizado. Ah, tô tranquilo. Tá em paz, lá cuidando das ovelhinhas dele. Que é isso? Ele largou tudo e voltou para o Egito. Largou tudo e voltou para o Egito. E desce e vai bater de frente com o faraó. Imagine a missão de Moisés, do Mochá. Bater de frente com o faraó. Poxa vida, Faraó era uma autoridade monarca daquela época, daquela era. O Egito era a maior potência mundial. Não tinha país nem mais poderoso, nem mais rico, nem maior exército do que o do Egito. O Egito tinha 2 rios. Tem um rio, tem um poço, um lago naquela época, era sinal de riqueza. No meio do deserto do Oriente Médio, está lá o Egito, com o segundo maior rio do planeta, o Rio Nilo, só perdendo para o Amazonas, maior que o Mississippi, e do lado o Tigre. E lembrando que Moisés, que saiu do Egito como príncipe, volta como pastor de ovelhas para confrontar a Faraó. É bom? A Bíblia diz que para a gente subir, a gente tem que descer, né? E ele desceu da posição de príncipe e foi para a posição de pastor, que era uma das profissões mais simples da época, e até hoje naquela região só se assemelha a pescador. O pastor de ovelhas é a profissão mais simples que existe, é a menos assim,
considerada, né, ou menos remunerada, mas também é mais tranquila, né? E é mais reconhecida por Deus. E Moisés vai lá bater de frente com o faraó. Gente, pensa Moisés entrando naquele palácio e profetizando. Porque Deus, o Senhor, disse. Porque assim diz o Senhor, faraó. Mas tem que ser muito homem. Não, tem que ser muito homem. Hoje, Donald Trump é o homem mais poderoso do mundo. Né? Jair Bolsonaro representa o Brasil, né? O representante do poder aqui do Brasil. Pensa o pastor ir lá e pregar para o senhor Bolsonaro lá, pô, senhor Bolsonaro, o senhor precisa fazer um ajustamento de conduta, tem coisa que o senhor está fazendo aí que não está de acordo, não. Está oprimindo o povo de Deus, amém? Então vai ter que parar com as coisinhas. Mas você conhece a história, o faraó endureceu o coração e Moisés, e Deus jogou 10 pragas, a última do primogênito. Moisés celebra a Páscoa de Deus e sai liderando aproximadamente 3 milhões de pessoas para o deserto afora. Aí o povo começa a reclamar. Aí o povo começa a chorar. E Deus opera milagre. E Deus manda fogo. E Deus manda nuvem. E Deus abre mar. E Deus fecha o mar em cima do exército. E Deus abre água da rocha. E Deus manda carne do céu. E Deus manda maná do céu. E o povo rebela. E o povo reclama. E o povo cultua Deus estranho. Misericórdia. Imagina a dificuldade de um homem comandar esse tanto de gente. Insatisfeito, reclamando, murmurando, e ele ali na fé. Sim. O tempo todo. Confiante no Senhor. Irmãos. É muita loucura, é muita loucura. A fé é muito louca, a gente não consegue imaginar a cabeça de Moisés. 3 milhões de pessoas falando o tempo todo na cabeça dele, reclamando de tudo, e ele liderando e ali, conduzindo piamente o que Deus falou. A lei. Murmuravam tanto que ali na bênção, né, livre da escravidão, ganhando maná diariamente. E assim, reclamava. Queria sair do Egito e queria voltar para o Egito. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Amém? E que haveria um profeta tipo de Moisés, que seria maior que ele, seria libertador de todo o povo. E nós sabemos que Moisés foi tipo de Cristo. O profeta mais parecido com Jesus Cristo foi Moisés. Tanto na mansidão, quanto da humildade, e quanto nos milagres também. Foi o que mais operou milagres, maravilhas, prodígios, depois de Jesus, foi Moisés. Então, assim, muito louco, muito louco. Venceu 2 guerras antes de Josué, daquém do Jordão. Moisés venceu 2 guerras depois que Josué atravessou e venceu da além do Jordão. E para fechar, uma coisa muito assim, estranha, né? Porque está lá em Judas, capítulo 1, que Judas só tem um capítulo, versículo 6, é o penúltimo livro da Bíblia, o diabo contendeu com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Alguns acreditam que Moisés subiu viu, porque Deus falou para Moisés que ele ia morrer. Falou para ele subir para o monte que ele ia morrer, que ele não ia atravessar. Mas o corpo dele subiu, então alguns acreditam que ele subiu vivo, igual Elias, outros acreditam que ele morreu e Deus o ressuscitou, e ele subiu ressurreto, como Jesus, e alguns acreditam que ele morreu, a alma dele subiu, o arcanjo veio, buscou o corpo e levou para a alma encontrar com o corpo dele lá na glória. Gente, é tremendo demais. Moisés, um dos crentes mais loucos da Bíblia. O homem que largou tudo, largou príncipe, largou de ser príncipe, largou a monarquia, depois largou a vida quieta, sossegada, com a sua família, para poder cumprir o chamado de Deus, liderar mais de 3 milhões de pessoas, retirá-las do Egito, que Deus, com mão forte, as tirou de lá, ser o libertador
daquela nação, daquela geração, né? Conduzi-los até a terra prometida e fez igual Paulo, né? Encerrou a barreira e ainda guardou a fé. A Bíblia diz que Moisés, por 120 anos, as vistas dele não se escureceram e o corpo não amorteceu, subindo o monte e descendo o monte igual um menino, ainda vencendo guerra. Glória a Deus, um exemplo de fé para nós. Amém? Moisés, um dos crentes mais loucos da Bíblia, porque nós somos loucos, mas somos salvos. Amém? A sabedoria de Deus, ela é a melhor que tem, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. E é melhor ser louco com Deus do que ser sábio do mundo, porque a sabedoria do mundo, né, como diz Tiago, ela é carnal, diabólica, mortal. Né, gente? Infelizmente, essa sabedoria do mundo, ela não serve para nada. Hoje em dia, a gente vai na igreja 3 vezes na semana, vai no monte, faz uma oração, faz um jejum, já é visto pelo mundo como louco, né? Imagina Moisés, que fez tudo isso. É muito louco. É muito louco, é muito louco. Tá aí, irmãos. Você que deixou o seu nome, você que está precisando de uma bênção, nós vamos orar por você agora, amém? Pai, te damos graças, Senhor, por essa palavra, por esse momento de adoração ao Senhor. E Deus, te pedimos em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor toque no corpo, na alma, na vida dessa pessoa que está recebendo essa oração agora. Meu Deus, eu clamo ao Senhor que toque do alto da cabeça à planta dos pés, conferindo essa pessoa saúde, vitalidade, paz, meu Deus, prosperidade, mansidão, tranquilidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda maldição, toda força do inferno que tem oprimido e amarrado a vida dessa pessoa, quer seja financeira, familiar, conjugal, toda a saúde. Nós profetizamos a vitória em o nome do Senhor Jesus. Você que creu na fé, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus, amém? Você é nosso convidado para amanhã, viu? Para mais um capítulo dessa série imperdível, os crentes mais loucos da Bíblia, amém? E quem será o crente mais louco da Bíblia de amanhã? Mistério, amém? Mais ou menos nesse horário, por volta de 10 horas, nós te aguardamos para nós passarmos esses momentos agradáveis juntos e aprender juntos um pouco mais sobre a palavra de Deus, amém? Fique na graça, fique na paz, que Deus te abençoe em tudo. Uma noite abençoada, uma noite de descanso, e levanta amanhã com fé. Vai ser um dia de vitória, um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz. A paz. Maravilha.